E aí, pessoal, o presidente Romildo Bolzan falou ontem para a Rádio Gaúcha à noite e com dois pontos importantes. Um, uma informação e o outro, um ensinamento. E é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Torcedor do Grêmio, durante muito tempo, pediu a presença dos jovens no time principal. E fez isso de maneira muito forte, né? Pediu Jean-Pierre, pediu Darlan, pediu Bobson, que não tá lá, enfim, uma série de jovens jogadores que o torcedor ambicionava ver com a camisa do time principal e fez isso durante muito tempo, mais do que isso, criticando muito o técnico Renato em cima da forma como conduzia a questão envolvendo alguns jovens, em especial, mais uma vez, refiro o nome do Jean-Pierre, o craque do time, o 10 da equipe e o craque que fez essa mudança no processo, sobretudo, dos resultados do Grêmio nas últimas rodadas. E isso incomodou o torcedor. E o presidente Romildo, de certa maneira, começou a falar sobre isso e nós vamos tratar muito desse assunto. Por quê? Porque o presidente usou a seguinte frase na entrevista para a Rádio Gaúcha ontem à noite, segunda-feira à noite, o programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha. O jogador precisa ser respaldado, cuidado e principalmente ter as expectativas atendidas. Aí ele faz todo um cuidado para falar de como isso foi arrumado internamente, não expondo ninguém. O presidente é muito habilidoso, é político profissional, tem muita habilidade política, muita habilidade com as palavras, acabou transportando isso de uma maneira muito tranquila, muito serena, mas a frase ensina. A frase ensina porque o jogador precisa ser respaldado, cuidado e principalmente ter as expectativas atendidas. E é isso que todos pediam. Os jogadores da base precisam ter a mesma linha de cuidado que os jogadores que vêm de fora e recebem oportunidades em cima de oportunidades. Na verdade, o presidente Romildo, ele coloca um ponto que deveria ser o centro de tudo que a gente recebe de informação vindas do Grêmio. Esses jogadores precisam ser cuidados. E quando a gente tem isso, essa exposição, e o Jean-Pierre, de certa maneira, ele sofreu essa superexposição, ele sofreu uma série de condutas, inclusive do próprio Renato Portaluppi, quando disse: esse assunto é da direção, o Jean-Pierre precisa se cuidar, o Jean-Pierre precisa pensar. Quando ele fez essa leitura, ele expôs o Jean-Pierre. E o presidente Romildo, na verdade, diz o seguinte: a cartilha é respaldo, cuidado e expectativa. É isso que deve ser feito e é assim que a gente deve tratar esse assunto. E me parece que a partir deste momento, tudo começa a se arrumar dentro do Grêmio. Realmente o Renato mudou a forma de proceder e aí ele fala nas arestas resolvidas. Claro que teve conversa, claro que teve habilidade na hora de transportar esse assunto, claro que tudo se arrumou. Claro que tudo se arrumou com habilidade, com inteligência, algo feito de cima para baixo, ou seja, presidente, vice-futebol e, obviamente, chegando à comissão técnica para que os procedimentos fossem mudados. E o fato é, o resultado dessa forma como o presidente Romildo movimentou as peças é positivo para o Grêmio e a gente tem que aplaudir. Por quê? Porque eles são patrimônio. A base e a estrutura de tudo que o Grêmio construiu nos últimos tempos, ela está toda ela alicerçada nas categorias de base. Seja no campo esportivo, com as vitórias no campo, seja também no campo financeiro, com as vendas de jogadores. Foi assim que o Grêmio construiu muito bem as suas conquistas. E me parece que o presidente Romildo ensina quando diz: o jogador precisa ser respaldado, cuidado e principalmente ter as suas expectativas atendidas. Foi isso que o Grêmio fez com o Jean-Pierre. É verdade que demorou, mas não vamos olhar para trás. Vamos olhar para frente. O Grêmio recuperou o seu craque, assim como recuperou outros meninos da base, a partir dessa mudança de procedimento, que é evidente que aconteceu. Ou seja, uma entrevista que ensinou. Além disso, o presidente falou também da renovação de Renato.
e voltou a fazer mais ou menos o mesmo discurso dos outros anos. Estamos em meio às competições e vamos tratar do ano que vem, depois, um pouco mais tarde. Lembrando, o próprio Renato falou que a reunião dura 3 minutos, porque ele tem um contrato com o Grêmio, tem uma relação muito próxima com o presidente, e isso tranquiliza todo o ambiente. Todos querem a permanência do Renato também no ano de 2021. Valeu? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.